Vamos lá, vamos continuar. Onde que eu parei? Ah, tá, o rei Manassés, né? E mais uma observação também, o rei Manassés se converteu no final, tá? Oi. É verdade. Quê? O ar não tá pegando? Ah, rapaz. Não, esse ar aí, é por isso que o pessoal sempre... O irmão Luiz falou no grupo aquela vez. Tragam blusas e às vezes não fica ali naquele ambiente porque esse ar não muda, não. Esse ar não muda. Vamos continuar. Os sacerdotes se corrompem, os levitas são abandonados, o povo se corrompe. Quem é que Deus levanta que semeia esperança quando estava tudo corrompido? Qual é o nome do rapaz que se levanta? Samuel. O tabernáculo ficava em qual cidade quando eles chegaram na terra? Se estabeleceram na terra. Qual cidade que ficou? Fala o nome da cidade. Esqueci. Quando Israel está na cidade, chegou e tem a terra. Siló. Eles partiram de baixo. Quando o pessoal, por exemplo, quando o pessoal fala de Ana, que foi lá até o tabernáculo, mas o texto está falando de templo e não tinha construído o templo. É porque como eles não estavam mais caminhando no deserto, já havia mudado um pouco a estrutura do tabernáculo, porque ele não precisava ser móvel. Então já estava um pouco mais reforçada. Quando ela foi, tem muita gente que prega que ela foi para Jerusalém. Não, pessoal, ela foi lá em Siló. Siló. É isso. Tem muita gente que confunde. Ela foi lá para Siló. Aí está lá. Aí o que acontece? Estava tudo corrompido, o sumo sacerdote corrompido, os filhos de Eli corrompidos. Aí Deus levanta um profeta chamado Samuel. Samuel é quase um Moisés. Uma lâmpada de Deus em Israel, né? Samuel é quase um Moisés. O que aconteceu depois? Os filhos de Samuel fizeram o quê? Se corromperam. Não, Ofni e Finés é filho de Eli. Os filhos de Samuel também se corromperam. E o povo cansou e falou o seguinte: não queremos mais ficar sem rei. Agora eles falaram que eles gostariam de um rei. Igual às outras nações. Porque antes, quem governava Israel? Deus. Como é que Deus governava? Através da sua lei, o povo. Que o melhor rei foi procurar outro rei. Exato, eles não tinham centros de poder. Cara, é miraculoso como é que um povo desse... Porque sem rei não tem exército profissional. Eles não tinham exército profissional. Eles eram um bando de tribos que tinham uma comunhão entre eles. Não tinha nada que, por exemplo, tem a federação, o país, que obriga praticamente que o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso fazem parte do mesmo país. Se hoje a gente queira se separar do Brasil e se tornar outro país, a gente vai conseguir? Não vai, porque tem um poder que nos segura e nos mantém. Em Israel, não. Não tinha nada que segurava eles, era um bando de tribo. O exército brasileiro vai poder. Exato. Era um bando de tribo. Era um bando de tribo, cada um trabalhava com as suas coisas, não tinha exército, enquanto todas as outras tribos tinham um monte de exército. Quando eles iam para a guerra, cada um chegava lá com a sua pá e com a sua enxada, e aí, o que está acontecendo aí? Pessoal, está acontecendo isso aqui, e aí, o que nós vamos fazer? Vamos lá para guerrear. Quando Josué diz, por que Josué, quando chega, diz assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor? Porque ele não tinha poder sobre o povo. Nós vamos servir o Senhor, vocês tribos aí, o que vocês vão decidir? Façam o que vocês quiserem. Então ele é como se fosse um bando de bairros, de tribos, imagina um monte de tribo aqui, que eles permanecem unidos pela voluntariedade por conta do evento histórico da saída do Êxodo e por conta da Arca da Aliança, por conta do testemunho da lei, por conta de toda esta... Deus que os governava, Deus era o rei deles. Agora... Nem mesmo esse posicionamento de Josué fez com que os filhos deles também perguntassem. É sempre assim, né? O pessoal sempre vai se corrompendo, infelizmente. Passa Josué gerações... não teve decisão. Vai passando o tempo, o povo se corrompe. O povo se corrompe. Por isso que Deus falava para eles, você ensina seus filhos. Tem casos em que, por exemplo, pais e filhos não se corromperam, como, por exemplo, o pai de João Batista. Homem de Deus, o seu filho, João Batista, homem de Deus, tem casos que se corrompe, isso não é uma regra. Tem às vezes que o pai é ruim e o filho é bom. Então isso não é regra, mas a questão que aconteceu na história de Israel é que o povo se corrompia. Passava o tempo, o povo se corrompia. Aí beleza, o que aconteceu? Eles falaram, agora nós queremos ter um rei como as outras nações. Então aí Samuel foi consultar Deus.
Aí Deus olhou para Samuel e falou assim: Samuel, não é você que eles estão rejeitando a mim. Só que Deus já sabia que eles teriam rei. Sabe por que Deus já sabia que eles teriam rei? Lá quando eles estavam lá no deserto, lá no livro de Deuteronômio, Moisés já tinha dito: quando vocês forem ter rei, vou dar umas regras para o rei de vocês. O rei de vocês não pode ter muitos cavalos, o rei de vocês não pode ter muitas propriedades e o rei de vocês não pode ter muitas mulheres. O que o rei Salomão teve? Aí tem gente que fala assim: olha só como Deus prosperou, e na verdade é totalmente contrário à lei o que Salomão teve para si. O tanto de terra que ele ajuntou para si, o tanto de cavalo que ele ajuntou para si e o tanto de mulher que ele tomou para si. Beleza, aí Deus falou para Samuel assim: Samuel, o povo não está rejeitando você não, o povo está rejeitando a mim. Então vai lá e fala para eles o seguinte: beleza, vocês podem ter um rei, mas algumas coisas vão mudar. O Samuel, ele praticamente dá uma nova legislação e ele diz o que vai acontecer a partir dessa nova legislação. Olha o que ele diz: este será o direito do rei que governará sobre vocês. Ele tomará os filhos de vocês para servirem nos seus carros de guerra e na sua cavalaria para correr à frente dos seus carros. Ele porá alguns de vocês como comandante de 1000 e outro como comandante de 50. Ele fará vocês arar a terra dele. Ele vai fazer vocês fazer colheita, fabricar armas de guerra e equipamentos para os carros de guerra e para os reis e para os seus soldados. Tomará filhas de vocês para cozinheira, etc. Tomará de vocês o melhor das plantações das vinhas e dos olivais. Tomará um décimo. Um décimo é o quê? 10%. Tomará o dízimo. Como neste período, aí tem um debate gigantesco, tá? Porque os textos não são muito claros, principalmente nesse período dos reinos. A palavra em torno do dízimo é muito pouco citada, a não ser nos momentos de reforma religiosa. Então dizem que neste momento o pessoal parou de dar o dízimo para o tabernáculo e deu agora para o reino. Por quê? Porque quem era o rei antes? E ele recebia e administrava conforme a sua lei. Agora que vocês querem um rei, vocês vão dar um décimo. Dizem agora que neste momento o dízimo vai para o rei em forma de imposto, às vezes o imposto aumenta, e quem agora sustenta depois o templo que vai ser construído é o rei. É o rei que mantém os sacerdotes, etc. Aí tem momentos, Luiz, mas foi sempre assim? Não. Aí tem momentos que junto com o rei tem o imposto, mas também tem o dízimo. Então, como eu disse para vocês, eles nunca seguiram a aliança de fato. Sempre eles têm uma salada misturando tudo. Podemos continuar? Então vamos lá. Enquanto aqui no tabernáculo Deus habitava no meio das tendas, ele disse o seguinte: beleza, vocês têm um rei? Ok, vocês vão ter um rei aqui. O centro de vocês. Como o rei deve ser protegido? Porque como que eles vão matar o rei de Israel se o rei é uma arca? Se o rei é invisível? Não tem como matar o rei. Então não tem um centro de poder a partir do qual a gente tem que colocar um grau de proteção muito grande. Quando agora a gente tem um rei humano, a gente tem que construir toda uma estrutura em torno dele, para proteger ele. Porque se você pegar o rei, você venceu a guerra. Então vai ter que construir aqui estrutura, vai ter que ter carro de guerra, vai ter que ter dinheiro, vai ter que ter muitos soldados, vai ter que comandante de 1000. Aí agora vai ter um exército profissional, antes não tinha. Aí vai ter que sustentar tudo isso. Para sustentar tudo isso vai ter que tomar dinheiro do povo. Para sustentar tudo isso daqui. E começa na história, começa a ficar pesado para o povo. Tá dando para entender até aqui? Aí, agora tem o reinado, aí quem vai construir o templo vai ser o rei Salomão. Salomão constrói o templo. Meu Deus, que templo gigantesco. E Deus, do começo, nem queria o templo, né? Deus não queria o templo. Existem rabinos judeus que dizem que no início Deus não queria nem o tabernáculo. O que eles argumentam? Eles dizem o seguinte: naquele tempo em que eles saíram do Egito, Deus nunca quis construir esse ambiente. Mas os povos, lembra quando eles fizeram um bezerro? Eles sempre tinham essa tentação de fazer o que os outros povos faziam. Então diz um rabino, um dos mais famosos que já teve na história do judaísmo, chama Rabban Joshua, que ele diz o seguinte, que naquele tempo o povo falou assim: Senhor, nós queremos sacerdotes como os outros povos. Senhor, nós queremos isso como os outros povos. Senhor, nós queremos isso. Então a graciosidade de Deus concedeu a eles, mas da forma de Deus. Então Deus parece que faz agora também uma nova concessão, mesmo Deus não querendo, sabendo da condição do povo, falou assim: vou conceder então, mas vai ter que ser do meu jeito.
e começou a fazer do jeito dele. Aí Deus se manifestou naquele templo, etc. O que aconteceu depois com a história do templo? Adivinha o que aconteceu? Se corrompeu. Se corrompeu o rei, se corrompeu todo mundo, se corrompeu tanto, tanto, que Deus ficou tão irado. Vamos abrir em 1 Reis 11, 29. Primeira Reis 11, 29. Água, tá? Vou pegar aqui a minha garrafa. Ah, obrigado, minha irmã. 1 Reis, capítulo de número 11, verso de número 29. Quem achou, leia bem alto. Sucedeu, pois, naquele tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém... Saindo quem? Jeroboão! De Jerusalém. Por que Jerusalém? Porque... Davi. Ok, mas o tabernáculo estava onde antes? Em si? Por que agora a capital virou Jerusalém? E Davi falou, vou construir um templo. Porque construiu em Jerusalém. Então agora a capital foi para onde? Jerusalém. A capital é sempre onde o rei mora e onde o templo está, o templo principal. Então se o rei muda de cidade, a capital muda de cidade. Por quê? Se o rei está morando lá, tem que fortificar mais lá para proteger mais lá. Então o dinheiro praticamente vai todo para lá, os outros lugares ficam mais pobres, porque tem que mandar tudo para lá. Meu Deus do céu, muda tudo conforme a lei dizia que era a partir do tabernáculo. Continua, minha irmã. O Jeroboão. Continua, irmão Bete. Encontrou o profeta Aias. Encontrou o profeta Aías. O que o profeta disse para o Jeroboão? O silonita no caminho, e ele se tinha vestido de uma veste nova, e sós estavam os dois no campo. Aías pegou na veste nova, sobre si tinha, e a rasgou em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino na mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Olha só o que aconteceu. Segura o versículo aí que você vai continuar lendo, tá, minha irmã? O reino estava tão corrompido, porque Salomão teve o reino rico, mas o povo estava sofrendo. Porque o peso do reino rico, da estrutura do rei rico, era a cobrança de impostos do povo. Então o rei estava bom e o reino como estrutura estava bom, mas o povo estava sofrendo. Muito imposto. Muito imposto. E isso irou tanto Deus. Por que irou tanto Deus? Porque o maior compromisso de Deus com o povo do Êxodo foi tirá-los de debaixo da opressão de um faraó. Agora tem um outro faraó aqui. Então o que Deus fez? Deus levanta o profeta Aías, chega no Jeroboão, pega uma capa, e o profeta Aías pega e rasga aquela capa em 12 pedaços, pega 10 pedaços e diz o seguinte: eu vou dar na tua mão, eu vou dividir o reino, igual eu fiz com Babel praticamente. E eu vou dar na tua mão, eu vou fazer isso, vou fazer uma divisão do reino. Aí vira Israel e Judá. Não, vira... Porque são 12 Não, tribos. vira... Aí tira 2 e entrega só 10. Quais as 10? Por enquanto não, vai acontecer essa divisão, mas nesse momento não. Eu não me lembro as 10 de cor, mas embaixo fica Judá e Benjamim. No sul fica Judá e Benjamim. Tá, quais as 2 que foram tiradas então? Hã? Quais as 2 que foram tiradas? Judá e Benjamim. Judá e Benjamim ficou no reino do sul e as outras 10 ficaram no reino do norte. E os levitas ficaram espalhados porque os levitas não tinham terra, tá? Mas vamos continuar. Então Deus falou que ia dividir o reino e ia colocar na mão de Jeroboão. Aí o que o Jeroboão tentou fazer? Continua. Porém, ele terá uma tribo, por amor de Davi, meu servo. Ou seja, é como se... Porque naquela época, que é muito diferente hoje, você abandonar a descendência de alguém era abandonar o pai deles. A descendência tem um aspecto muito forte, tá?
Então, Deus falou o seguinte: eu não posso mostrar ao meu povo que eu sou alguém que abandona a descendência, porque naquela época, se você abandona a descendência de alguém, você abandonou aquele alguém. Então, como Deus tinha uma aliança com Davi, Deus não poderia ser aquele que mostrava que era aquele que quebrava a aliança. Então, de uma forma inteligentíssima, Deus diz o seguinte: eu vou dividir o reino e tirar o povo debaixo de uma opressão, mas ainda mostrar que eu sou fiel à minha aliança. Então, o que ele faz? Eu vou deixar 2 tribos com a descendência de Davi, mais 10 tribos que a maioria eu vou tirar e vou dar na mão de Jeroboão. Continua. Por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que elegi de todas as tribos de Israel, porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, Continua. Quemos, deus dos Moabitas, e Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos, para fazerem o que parece reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi, seu pai. Continua. Porém, não tomarei nada desse reino da sua mão, mas por príncipe o ponho, por todos os dias da sua vida. Ponham quem por príncipe? Bom? Com quem que ele está falando? Sim. Continua. Por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas das mãos de seu filho tomarei o reino, e to darei a ti as 10 tribos dele, e o seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que elegi, para pôr ali o meu nome. E tomarei e reinarás sobre tudo o que desejar na tua alma, e serás reis sobre Israel. E há que ser que, se ouvires tudo que eu te mandar... Ó o que Deus está falando para Jeroboão, através do profeta Ias. Se você ouvir tudo que eu te mandar... e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi. Eita! Deus está falando para Jeroboão: você vai ser um outro Davi. É isso que eu quero fazer com você, Jeroboão, porque Salomão se corrompeu. Eu ainda vou deixar a descendência de Davi ter para ser essa lâmpada, esse sinal da minha aliança com Davi, mas eu vou fazer de você, Jeroboão, um novo Davi. Continua. Pessoal, só uma observação. Quem está assistindo a gravação aí, lê esse texto aí na sua casa, porque aqui vocês não estão ouvindo a voz dela que ela está lendo, só os alunos estão lendo. Então você leia aí todo o texto de 1 Reis 11 e depois o capítulo 12. Continua, minha irmã. E por isso afligirei a semente de Davi, todavia não para sempre. Pelo que Salomão procurou matar Jeroboão. Eita. Aí o que aconteceu com o Salomãozão? Olha a diferença do Davi e do Salomão. Porque o Davi, quando perde o poder, teve uma revolta de Absalão. Absalão faz uma revolução e tira Davi do poder. Davi foge. E Davi tem uns guerreiros fiéis que seguem ele. E Davi está andando lá no meio do nada. E uma pessoa começa a tirar pedra no Davi. E um seguidor do Davi fica com raiva e começa a amaldiçoar Davi. Eu te amaldiçoo. Aí um seguidor de Davi vai matar aquele homem. Sabe o que Davi fala? Assim: não faça isso. Deixa ele continuar jogando essas pedras, literalmente, e me amaldiçoando, porque talvez é Deus me punindo. Olha como o coração de Davi, que não tem apego a poder. Agora o Salomão, quando Deus falou que ia dar para outra pessoa, o que o Salomão fez? Igual Saul. Continua, minha irmã. Porém, Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito, para Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até que Salomão morreu. Isso, ou seja, ele fugiu para o Egito. Veja como isso é um símbolo. Isso é até um símbolo que o autor do Novo Testamento, tem gente que assimila esse texto, né? Quando Jeroboão foge para o Egito, porque um rei quer matar ele, quando o rei volta, quando o rei morre, o Jeroboão
volta. Com quem que aconteceu isso? Com Jesus. Herodes, não, Moisés foi acolhido como filho. Moisés não fugiu para outra nação e depois voltou. Moisés foi acolhido pela a mulher lá do palácio do faraó. Então Moisés não fugiu para uma outra nação depois que o rei voltou, ele morreu. Moisés fugiu depois porque ele foi criminoso. Então ele foi criminoso, ele assassinou um homem, então ele fugiu porque ele seria culpado pela lei, tá? Aqui, o Jeroboão está fugindo, não é porque ele é culpado de algum crime, é porque o Salomão está com medo de perder poder, então ele tem que fugir. Com quem que aconteceu isso? Com Jesus. Herodes sabe de Jesus e Herodes viu que ia perder o poder. O que os pais de Jesus fizeram? Fugiram para o Egito. E o Jeroboão fugiu para o Egito. Quando Herodes morre, os pais de Jesus voltam. Aí, o que acontece? O Jeroboão foge. Aí você inicia no capítulo de número 12, Salomão morreu. Quem que herdou o reino? Roboão. Quando o Roboão era do reino, sabe o que Jeroboão faz? Jeroboão igual Davi. Olha que homem de Deus, né? Nós já vamos ver como é que terminou a história de Jeroboão. Que homem de Deus, sem apego ao poder. Fala. Só para o pessoal não confundir. Roboão, ele reinou sobre as tribos de Judá, né? De Benjamim, veio de Judá. Jeroboão sobre as 10 tribos. Nesse momento ainda não. O Roboão começa reinando sobre tudo. É porque a gente confunde porque os nomes parecem. E tem gente que pensa que são irmãos. Não são. Jeroboão e Roboão não são irmãos. Exatamente. Aí, o Salomão passa o reino para Roboão. Aí, quando passou por Roboão, o Jeroboão que estava fugindo lá do Egito, chegou no Roboão e falou assim, Roboão, o Roboão sabia da profecia, que o pai dele tinha tentado matar o Jeroboão. O Jeroboão chegou assim, Roboão, eu vou te servir o resto da minha vida. Olha só o desapego que o Jeroboão tinha por poder. Eu vou te servir o resto da minha vida. E todo esse povo aqui que está comigo, nós vamos te servir. Nós vamos cooperar com o teu reino, mas só faça uma coisa. Não tenha mão pesada como seu pai. Diminua os impostos. Diminua os impostos. Tá pesado. Tá pesado. Sempre quando Deus queria punir um povo, normalmente tinha um governante que cobrava muito imposto. E aumentava os impostos. Então, se em algum momento se levantar governantes que cobram muito imposto, é provavelmente que Deus está desaprovando a igreja. É isso mesmo. É culpa da igreja. Concordo. Mas voltando para a Bíblia, o assunto não é político, voltando para a Bíblia. Aí o Jeroboão falou, eu vou te servir, não quero poder não. Aí o que o Roboão faz? Foi consultar os sábios. Aí os sábios velhos disseram o seguinte, rapaz, se hoje você for benevolente com esse povo, se você ouvir o clamor desse povo, se você cuidar desse povo, se você diminuir, esse povo vai te servir com prazer por toda a vida. Eles vão morrer por você. Aí o Roboão foi e serviu os jovens, ouviu os jovens. Aí os jovens disseram o seguinte, rapaz, se você ceder o que eles estão pedindo agora, daqui a pouco eles pedem outra coisa, daqui a pouco eles pedem outra coisa, daqui a pouco eles pedem outra coisa, e eles vão achar que mandam em você, e quem manda aqui na verdade é você, não é eles, e que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então vocês vão chegar nele e vai falar o seguinte, rapaz, o meu pai puniu vocês com chicote, eu vou punir vocês com escorpiões, o meu dedo mindinho é mais grosso que o lombo dos meus pais. Aí quando Jeroboão que o povo chegou, Roboão, o povo todo esperançoso, querendo servir, ouviu aquilo. Aí sabe o que o Jeroboão e o povo falou? Que temos nós com Davi. Como assim que temos nós com Davi, sendo que Davi estava morto? A descendência. Para você ver como ter um compromisso com a descendência de alguém é praticamente ter um compromisso com esse alguém. Eles disseram assim, que temos nós com Davi, voltemos para as... Procure aí, vejam o texto aí, vejam o que eles dizem. 1 Reis 12, leia bem rápido aí e procure. Leia, irmão Joel, bem alto. Provê agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas.
as tuas tendas Israel, voltemos para as tendas. Eles estão voltando para onde? Lá quando eles moravam nas tendas. A gente não tinha rei coisa nenhuma. Quando voltou para lá, o Jeroboão, que seria o novo Davi, também já não tinha toda essa organização de reino. Eles não tinham exército profissional, não tinha toda essa estrutura. Como é que voltou a se manter? Teve essa divisão do reino. Jeroboão, então, virou o reino do norte. E aqui, o reino do sul, Judá, que ficou o Roboão. 2 tribos com Roboão e 10 tribos com Jeroboão. Que horas são? 11 horas. 10 para as 11? Falta 10 minutinhos? Ok, então, vamos lá. Aí, o que acontece? Olha só aqui que vai começar o negócio a piorar mais ainda. O Jeroboão começou a pensar, o templo, ó o templo, está em Jerusalém. O povo do norte vai continuar descendo para cá para sacrificar no templo. E vai mandar dinheiro para lá. E eu vou perder poder aqui. Aí o que Jeroboão fez? Outro templo. Ele fez outro templo na parte de cima e construiu santuários. E para ele acolher mais gente ainda, para ter mais dinheiro, para acolher mais gente e ter mais poder, ele começou a fazer santuários para um monte de deuses. Criou sacerdócio. E tudo. Criou sacerdócio, criou tudo a mesma coisa. Aqui nós vamos ver na próxima aula a briga que isso aqui deu. Que é a próxima aula, que é na parte da tarde. A briga que isso aqui deu. Aí o que aconteceu? Deus levantou um profeta para falar com Jeroboão. E disse assim, Jeroboão, eu dei o reino para você e eu tiro. Vou colocar outro. Porque o compromisso de Deus é com o povo. E Deus tirou Jeroboão e deu para outro. Aí esse outro começou bem e se corrompeu. Aí levantou o profeta e falou assim, eu vou tirar você também e vou dar para esse aqui. Aí o profeta chegava assim, Deus vai tirar o reino. Aí o cara chegava, aí o cara se corrompia e começava a ser ruim com o povo. Quais os 3 aspectos que eu falei? Devoção a Deus, o culto, cuidar dos levitas, cuidar dos pobres e o ensino correto, não é? Esses 3 aspectos. Corrompia, Deus ia tirando. E aqui nasceu, e nós vamos ver, uma das maiores brigas e divisões religiosas em Israel, samaritanos e judeus. Porque o reino do norte teve 4 capitais. Primeira, Siquém, que lá na frente foi chamada de Sicar. Segunda, Penuel. Terceira, Tirza. E sabe qual foi a 4ª capital? Samaria. Então aqui no reino, a partir disso nós vamos ver daqui a pouco, nascem os samaritanos. E a briga entre esses samaritanos e os judeus, porque é aqui que nasce o termo judeu, os de Judá, nasce de uma briga religiosa. E nós vamos ver o que essa briga religiosa virou. Tá? Na próxima aula nós vamos ver sobre isso aí. Depois nós vamos ver. Isso é uma dúvida, não sei se eu estou certo. O regime de Deus é teocracia e o regime das nações, igual eles pediram, né, que veio Saul, é monarquia. Isso tudo bem. Certo. Mas o de Deus pode ser chamado de teocracia mesmo? Sim, ou não? sim. É Deus, né? É Deus que governa. Sim. Governo teocrático. Não tinha... Era pela fé. Nós vamos ver um pouco mais sobre isso quando a gente falar sobre teologia do Antigo Testamento. O que nós vamos ver na próxima aula aqui? O que deu dessa briga aqui de judeu e samaritano? O que aconteceu? Depois nós vamos ver a destruição do templo. Nós vamos ver sobre a profecia de um novo templo, a esperança da construção do novo templo, os significados que dava da arca, mesmo depois da arca perdida. Nós vamos ver o que isso virou lá em Israel, um monte de tradição religiosa, e o que a teologia, todas as tradições religiosas que nasceram, o que Herodes fez no novo templo, e nós vamos ver como Jesus foi um choque para todo mundo. Beleza? Tudo à tarde? Quê? Tudo isso à tarde? Tudo isso à tarde, e eu tô vendo que eu vou ter que correr porque tem muita coisa. Olha só, meu Jesus.
Pessoal, vamos fazer a chamada aqui rapidinho. Ok? Pode desligar. Você disse que tem um nome lá, por causa da anotação que você mandou, que é eufemismo. Eufemismo reverente. Isso. Eles não colocavam a palavra amaldiçoa do lado da palavra como Jeová. É. Por causa do temor, né? O temor. Sim. Então, ao invés de eles escrever amaldiçoa, eles escreviam abençoa. Benção. Benção demais, exatamente isso aí. Eu falei para vocês também da origem do nome Jeová? Pode mandar a bola aí. A junção, né? E a véia ali. Pode mandar a bola aí. Pode vir jogando aí que passa pro Tom, o Tom passa pra frente. Ô, Elcio. Ó, então, o que acontece? Como tem bastante conteúdo, eu pensei que na parte da manhã eu teria conseguido adiantar bem mais. Eu vou mandar tudo isso aqui para vocês. Não vai deixar nada de importante de ser falado, mas enquanto eu estiver dando aula aqui, eu vou dando uma olhada rápida para tentar fazer um resumo um pouco maior, um pouco mais conciso, assim, para mim conseguir passar tudo que eu gostaria de passar, tá bom? Sobre os coatitas. O que os coatitas carregavam? Os utensílios do templo. Eu confirmei, e realmente os coatitas só carregavam os utensílios do templo nos ombros e no braço, tá? Mas eles não tocavam nos utensílios do templo. Lembra que todos os utensílios do templo deveriam ser cobertos por aqueles tecidos. Então, realmente, todos esses utensílios que estavam dentro do templo, não, né? Do tabernáculo. Tabernáculo eram carregados no ombro e no braço, beleza? Qual parte que a gente parou quando acabou a aula? A briga entre o Jeroboão e o Roboão. E desta briga surgiu qual briga? Da época de Jesus? Exatamente, judeu e samaritano. O que aconteceu? Quando o Jeroboão está lá, e ele tem aquela disputa de poder com o templo, é basicamente o seguinte: não, rapaz, o povo está no templo de Jerusalém, mas agora eu não quero que o povo vá para o templo de Jerusalém, então eu preciso fazer alguma coisa para eles ficarem no meu templo e no templo de Jerusalém, né? Além desse estigma, que é o seguinte: se você for no templo dos samaritanos, você é maldito, e se os samaritanos viessem no templo dos judeus, os judeus eram, os samaritanos que vieram eram malditos. É uma briga, entendeu? Que não acontece isso hoje, né? Não acontece. Mas naquela época acontecia. Aí o que aconteceu? 2 Reis, capítulo de número 17, verso de número 6, diz o seguinte: no 9º ano de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e levou Israel cativo para a Síria e fê-los habitar em Ala e em Abor, junto ao rio de Gozã e à cidade dos Medos. O que aconteceu? Depois de muito tempo, veio a Síria e destruiu o reino de Jeroboão aqui, ó. Destruiu. E levou o pessoal cativo. E em 2 Reis 17, 24, diz que o rei da Síria pegou alguns sírios do seu povo e trouxe para habitar no reino do norte. Então, quem que a gente está? O reino foi dividido, norte e sul.